UX TV, mais um programa Teorema. Nós que somos um canal de identidade, também parceiros do canal Futura. A discussão de hoje gira em torno da questão da dependência, quando um hábito se transforma em um vício. O conceito de vício tem sua origem no latim, na palavra vitium, que significa falha ou defeito. Um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Sejam físicos ou psicológicos, como os vícios iniciam? De que forma interferem no organismo? E o que leva à dependência? Para discutir a respeito desse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui na UX TV a professora Maria Elisa, que é professora de Psicologia da UX. Seja bem-vinda, prof. Estamos recebendo também o professor Lucas, que é neurocientista e também professor de Psicofarmacologia aqui da Universidade. Seja bem-vindo. Bom dia. E também conosco a Bruna, que é estudante de farmácia aqui da Universidade. Bem-vinda. Bom, acho que a gente pode começar falando, vou começar contigo, professor Lucas. Okay. Afinal de contas, o que acontece com a gente, com o nosso corpo, quando a gente tem um determinado hábito e, de repente, ele passa a se tornar um vício? Então, muitas das atividades que a gente faz no dia a dia são atividades, às vezes, incômodas, mas algumas são atividades prazerosas, né? O nosso sistema nervoso, ele tem uma preferência por aumentar a chance da gente fazer atividades prazerosas. Né? Então, se de repente a pessoa descobre algum hábito que lhe seja prazeroso, né, e ela executa esse hábito com uma certa frequência, o sistema nervoso registra, este hábito é bacana. Na hora que a pessoa estiver meio sem ter o que fazer de novo, vai vir a sugestão, via sistema nervoso, talvez você queira executar aquele hábito de novo. Né? Se isso começa daí a ocupar um tempo grande demais na vida da pessoa, ela passa muitas horas por dia envolvida naquele hábito, daí a gente já poderia começar a caracterizar uma situação de dependência comportamental daquele hábito, porque é prazeroso para o sujeito ou elimina um sofrimento, que está associado também a um componente de prazer. E aí como é que fica o nosso lado mental, psicológico, Psicológico. Pois é, o que a gente entende que o problema da dependência é a gente ficar refém daquilo, né? De não poder se liberar daquele comportamento, porque cria uma angústia, uma ansiedade por não fazer e tem uma angústia, uma ansiedade por fazer também. A pessoa sempre vai ficar numa situação desconfortável, porque se ela não fizer, não tiver o comportamento, quando ela já está viciada, não tiver o comportamento, ela se sente desconfortável. Mas se ela se dá conta que é dependência e tiver o comportamento, ela também vai ficar angustiada, né? Porque ninguém quer ser dependente a princípio. E, ao mesmo tempo, todos somos dependentes de algo, né? Não existe ninguém que é totalmente, se a gente for pensar que o antônimo de dependência é independência, ninguém é totalmente independente. A gente sempre é dependente de algo, quer seja das pessoas, das relações, a gente não é sozinho. Então, sempre vai ter esse tipo, a gente já vem com essa predisposição a se vincular, a ser dependente de alguém. E isso também vai estimular nas outras dependências, porque tem essa coisa da segurança que dá, ou, enfim, que daí talvez neurologicamente ou no cérebro também isso se programe, né? Então, fica complicado porque sempre vai ser uma situação, quando na dependência, de angústia. Sim. Quando tem clareza de que é dependência, né? Senão fica sempre... Mas o executar o hábito gera um momento de alívio para a pessoa. Então, dependendo de como a pessoa já está vinculada com aquele hábito, ela vai fazer apenas para ter o alívio. Né? E depois ela pode ficar culpada por estar perdendo o seu tempo com aquele hábito. Que ela não gostaria mais de ter, né? Sim, sim, sim. Enfim, vai gerando angústia a cada processo que se vai vivenciando, né? Antes, quando não se tem consciência, depois quando se tem... No meu ponto de vista, assim, o problema é que a gente não assume a dependência. O ser humano tem um mecanismo de negar isso, né? Então, assim, não, eu paro quando eu quiser. Eu não vou acessar, eu só acesso a internet ou o Face ou qualquer coisa assim, não só quando eu não estou fazendo nada. Então, não está fazendo nada nunca, né? Porque está sempre com este hábito, virou a dependência. E se eu não acessar, eu fico angustiadíssimo. Então, a dependência não é só com drogas, né? É com
hábitos como esse. A tecnologia cria dependência. Uma relação pode ser de dependência doente, né? Para além dessa coisa mais... E é interessante mencionar, já que a professora Maria Elisa falou desse hábito de celular e internet, normalmente é para tu ter acesso a algum componente social. Né? A gente encontra as várias mídias sociais e quando as pessoas estão ali sentadas na mesa, deveriam estar conversando, talvez, numa refeição, tá cada um no seu celular, elas provavelmente estão conversando com outras pessoas. Então, é, de certa forma, uma dependência de um contato social que não é mais físico. Né? Ele vai ser virtual, mas segue ocupando, às vezes, tempo demais da pessoa. E aí fico pensando assim, por exemplo, isso. Então, estou na mesa, posso ter o contato com as pessoas, mas uso a mídia. Então, para a psicologia, isso denuncia que tem alguma coisa que está errada. Por que eu não consigo fazer isso presencialmente? Então, eu estou me protegendo, eu estou me escondendo, é mais tranquilo por esse meio. Enfim, isto é o que a gente da psicologia ficaria atento. Né? Mas sim, vai nessa direção. Estou procurando alguma coisa que poderia ter de outro jeito, mas vai pela questão da forma como está dependendo, né? Então, a dependência é isso, tem que ser por aqui. E é muito interessante o que a gente tem visto na meninada, né, nos alunos em sala de aula, e por isso que eu trago essa coisa da tecnologia, porque eles estão assistindo aula, ou estão na sala de aula, enfim, mas não passa meia hora que eles têm que dar uma olhadinha básica. Então, isso é preocupante, né? Quer dizer, não consegue parar nunca. E aí, Bruna? Venha para a conversa também. Você faz isso em sala de aula, que a prof falou? Normalmente não, eu evito. Evito porque no nosso curso a gente tem uma relação bem íntima com os professores, então fica uma situação um pouco desagradável. Mas eu vejo muito, é bem comum. Acontece, né? Sim. Bom, e aí você vem da farmácia, e tem também uma questão aí de dependência química, né? A questão desse universo todo aí da farmácia é imensa. Isso tem também. A gente tem os casos clássicos de dependentes de medicamentos, né? É uma coisa muito comum que acontece. E um certo receio da população com classes específicas de medicamentos e questão de até um pouco de preconceito. É aquela coisa que medicamento que vicia é aquele que diz na tarja preta que vicia. O resto não. E a gente tem uma fantasia. É um problema enorme que tem na população que a gente pode enxergar em próprio balcão de farmácia. Chega agora, o pessoal chega no balcão, tem que mostrar documento, tem que entregar a receita, tem que deixar ali com a farmácia. Fica aquela coisa de, isso daí não é muito bom, né? Porque tu tem muitas coisas envolvidas na compra daquele medicamento. Quando a gente acaba esquecendo que outras substâncias também podem causar. E a gente depende muito disso, não só de um vício de dizer, eu fico enlouquecido se eu ficar sem. Mas tem gente, por exemplo, que por aí não sabe, não percebe, mas é viciado, sei lá, em descongestionante nasal. E é aquela coisa, eu consigo ficar café, né? Chocolate. Bem comum. Não preciso ir atrás, mas eu não fico sem. Se eu fico sem, eu não respiro. Se eu fico sem, eu não vivo bem. Então, é uma coisa um pouco de preconceito com uma classe em específica. Quando se a gente for pensar em termos de medicamento, todos eles têm esse potencial, desde que não bem orientados, bem acompanhados. Sim. E ver que é importante isso que a Bruna está dizendo, como liga com a coisa do comportamento, né, que é a área de interesse da psicologia. É isso, se eu não tiver o descongestionante, eu vou ficar trancada, então eu tenho que ter. É esta coisa que interessa, né, quando a gente pensa nessa questão da dependência. Eu não posso ter a perspectiva de ficar com mal-estar, que é aquilo que o Lucas estava dizendo, né? Então, as coisas vão se costurando, é isso. Se eu tiver, sei lá, estou congestionada, eu não me dou o direito de ficar congestionada um pouquinho, que daqui a pouco muda a temperatura e passa. Não, eu vou ter que, porque ter a sensação de desconforto, cada vez menos o ser humano tolera.
não pode ter dor nenhuma, não pode ter tristeza nenhuma, não pode ter angústia nenhuma. Quer dizer, o kit Smiley feliz tem que ser o da vida. E a vida não é isso. Mas qualquer coisa que saia daquele ideal de felicidade, de bem-estar, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso acaba abrindo uma porta, talvez, para essa ideia de se tornar dependente, né? Claro. Na medida que eu não tolero nada. E acho que a gente faz isso, talvez, sem se dar conta. Claro que sem se dar conta, desde muito pequeno com criança. Ah, tu tá com mal-estar, tá com dor de barriga porque tem que fazer a prova, deixa que a mãe te dá uma aguinha com açúcar. Sim. A aguinha com açúcar significa que tem uma coisa externa que vai me deixar melhor. Deixa ter dor de barriga. Ele vai aprender que dor de barriga passa quando a gente ficar mais tranquilo. E ninguém vai sofrer muito por dor de barriga. Para discutir a respeito desse assunto, nós estamos recebendo a professora Maria Elisa, o professor Lucas e também a Bruna. Saímos do bloco anterior falando a questão dos medicamentos, da dependência que se cria em torno dos medicamentos. Falamos da questão de que, às vezes, esse hábito se adquire, né, de criança, lá da água com açúcar, né, que a mãe dá para a criança antes de ir para a escola. E eu interrompi o professor Lucas. Vamos retomar, professor. O que me chama a atenção é uma certa incoerência entre como as pessoas percebem as coisas, né? Como a Bruna estava apontando, às vezes chega o sujeito para fazer a compra de um medicamento que é necessário para um tratamento, tá? E por ser tarja preta, o sujeito fica com medo, ele fica com receio, deve causar dependência. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, as pessoas buscam drogas, buscam medicamentos para ficarem mais felizes, mais contentes e tudo mais. Então, algo que seria necessário, às vezes é recusado, e algo que talvez a pessoa pudesse lidar de uma maneira diferente, ela prefere lidar de maneira química. Né? Então, para mim, tem muita incoerência nesse comportamento das pessoas, né? E as pessoas, às vezes, ignoram certas dependências que elas têm, que são bastante presentes e afetam o comportamento, como dependência de café. Sim. Né? Aí é que eu acho que a justificativa para esse comportamento, acho que está bem nisso. Elas ignoram ou negam. Então, tomar esse aqui, buscar essa ácido salicílico, que tem, né, me deixa mais calminha ou mais relaxadinha, mas é só uma aspirina. Tudo bem, é aspirina. Agora, o Rivotril que tem a tarja preta, não. Aquele é o problema. No comportamento da dependência, os dois vão ser problema. Talvez até mais aspirina, porque, bom, eu vou fazer uso descontrolado sem nem me dar conta de que eu estou dependente. O outro, como está prevista a dependência, talvez eu já vá com mais cautela, não tome 2 por dia, ou, sei lá, à mercê da minha vontade. Mas o outro que parece inofensivo, eu vou fazer. Mas é um negar, me chama atenção isso, assim, nega-se, né, estou dependente da aspirina. Ninguém imagina que isso possa fazer, ou qualquer outro. Isso talvez por causa do chocolatinho na TPM, ou fora da TPM, ou o café que o Lucas estava... Seria talvez, professora, talvez por um medo, assim, do tipo, se as pessoas souberem que eu tomo Rivotril, eu sou dependente desse medicamento, e se for uma aspirina, tá tudo bem. Isso, acho que sim, que tem essa questão social, mas o que eu acho que a gente tem que prestar atenção é assim, e não é só com medicamentos, né? Claro. Comportamentos dependentes são problemáticos, porque a gente fica refém. Então, eu precisar mexer no tablet ou em qualquer instrumento de tecnologia, ou eu precisar fazer exercício, senão eu não consigo me aquietar. E que fazer exercício é bom, na linha da dependência, não. A tecnologia é boa, na linha da dependência, não. Qualquer coisa pode ficar nesse lugar e pode se tornar dependência. E quando é que a gente chega nesse limiar, assim, que mostra, eu estou dependente disso? Acho que é nisso, assim, quando... E assumir isso também é complicado, é entender assim, eu não consigo fazer diferente. Né? Então, eu preciso, para atingir aquilo que o Lucas dizia, para ter a sensação de
um pouco de conforto, assim, ou de bem-estar, eu tenho que fazer. Tem um componente de perda de controle. Isso. Né? O sujeito, ele faz mais aquele hábito do que ele gostaria. Né? Eu vou só 15 minutos no Facebook, fica 3 horas. E daí deixou de fazer o exercício que tinha que fazer em casa, não estudou para a prova, tem uma situação de perda de controle. Né? Uma maneira simples de testar é, tenta ficar 3 dias sem. Se tu ficar muito angustiado, provavelmente tu tem ali um hábito bem complicado. Instalado e que está na beirinha da dependência, ou já esteja na dependência. Né? Bom, a gente tem algumas pesquisas que dizem que a questão da busca, né, por medicamentos no Brasil é extremamente alto, né? Tem a questão... A automedicação é um problema sério, né? A gente já não trabalha mais a automedicação como um problema, mas sim o uso irracional. A gente costuma ir por essa linha. Porque a automedicação, quando ela é consciente, ela não é problema. Ela é, inclusive, uma solução, porque ela acaba diminuindo ali fila de sistema. Tu não consegue. Bem, na verdade, se toda vez que tu precisasse de um medicamento, se tu tivesse que procurar um médico, tu não ia ter medicamento. Porque é complicado, a gente sabe que, principalmente questão de sistema de saúde, assim, lotado. Costa, Bruna, pensa isso. Dá um não, medo. porque eu acho que, bom, não vai procurar o médico, mas vai procurar o farmacêutico. Aí é que tá, orientação. Quando é consciente, quando é orientado, é o que a gente chama do uso racional. Quando tu tem aquele analgésico que tu usa eventualmente, porque tu teve 1, 2, 3 vezes dores de cabeça, por causa de barulho, por causa de luz, por causa de N fatores. Tudo bem, é orientado. Chegou um momento que tu tá demais naquele medicamento, tu tem que buscar uma orientação, uma explicação, um medicamento que se adeque melhor com o teu organismo. Então, a gente costuma trabalhar mais indo mais para o uso racional, não tanto para a automedicação. Pode se automedicar, desde que seja orientado, desde que seja consciente, desde que no momento que tu vê que não adianta mais para ti, tu vai procurar uma ajuda mais a fundo e investigar melhor aquilo que te incomoda. Na verdade, talvez até o termo automedicação não seja mais apropriado. Exatamente. Ou seja, houve uma orientação prévia. E isso tem que ficar bem claro. O profissional de saúde relevante fez uma prescrição e disse, se acontecer de novo, pode tentar isso. Isso aí. Né? Então... Porque o que é preocupante é se a gente for por essa lógica, na fila não vai ter o médico para atender, não sei o quê. Bom, nós estamos dando conta de quem, né? O sistema está ruim, tem que arrumar o sistema, não é fazer de forma as pessoas corram risco. Agora, eu penso que isso que tu disseste, assim, sempre tem um profissional na drogaria, vai ter o profissional farmacêutico, né? Que tem que ser acionado. Até porque se eu tiver lá em casa talvez um analgésico, esse pode virar um problema na minha vida, porque eu posso vir a ficar alérgica, né? Aquele que nunca fui. Então, acho que o hábito deveria mudar, de que as pessoas voltassem a procurar, se voltassem a procurar o farmacêutico quando não foi o médico que receitou. Porque aí tem fora da validade, aí tem aquelas coisas que as farmacinhas em casa são um desastre, né? Um horror. Aquilo fica no calor, no quente. Normalmente no banheiro, que tipo de qualidade tem aquilo. Sim. E a gente fala muito de procurar sempre o profissional adequado. Um profissional de saúde. Se não, um médico. Se não tem acesso ao médico, vai no farmacêutico. Se não tem acesso ao farmacêutico, tente um enfermeiro. Enfim, algum profissional que possa te orientar, que tenha base para isso. Prescrição de vizinha, minha tia tomou e deu certo para ela, é o que é o grande problema, na verdade. E daí, a partir daí, fez bem, a gente perde o controle e daí tu está usando direto quando vê. A entrou na situação de antes. Até porque a gente volta para a questão da consciência, porque é difícil tu se dar conta que tu está, de repente, viciado, né, num determinado medicamento e essa consciência desse paciente também é complicado, né? Sim, porque é bem aquilo que o professor Lucas começou dizendo. Tem uma sensação de, eu consegui dar conta. Eu fiquei bem, passou a dor, passou a angústia, passou o mal-estar.
Passou, então, quando eu tiver de novo, Claro. vamos de novo. E a gente registra isso mesmo que de uma maneira não muito consciente de que funcionou. Isso. E na próxima vez que tiver algo parecido, intuitivamente tu vai pensar fazer. naquela mesma solução. Quando às vezes é só algo parecido, não idêntico, e tu precisaria de orientação de um profissional de saúde. Claro. Sem Né? dúvida. Então, às vezes, tu vai estar mascarando alguma coisa mais séria que requereria uma investigação. Bom, a gente está se encaminhando assim para o final do programa. Eu queria saber se a partir do momento que a gente se dá conta dessa dependência, como é que a gente faz para tratar ela? Bom, acho que dependendo do grau da dependência, quer dizer, se ela já se instalou, a pessoa vai precisar de ajuda. Né? É muito difícil alguém simplesmente, bom, de hoje em diante, não vou mais ter o tal comportamento porque agora eu sou dependente. Sim. Sozinho. Porque cria muito sofrimento. E acho que ele precisa ser amparado no sofrimento dele. Senão tem as recaídas que a gente fala, né? Ou as justificativas do tipo, não era isso, porque eu fiquei 3 meses sem usar. Então, eu não era dependente. E aí... E daí, às vezes vem a ideia, não, mas é só hoje, Só porque eu tô hoje, 3 claro. meses sem usar, Então, mas se eu hoje foi consigo- difícil o dia, hoje eu posso. Então, acho que o caminho é buscar ajuda de um profissional que possa colaborar com essa pessoa nessa direção. Mas acho que é bem importante a pessoa se dar conta. E é aquilo que o professor Lucas falou. Quer saber se dá conta, assim, promete para ti que, bom, vou ficar 2, 3 dias. 3 é uma média boa. 4 é o pico do sofrimento, né? Quando tu consegue dar conta de 4, talvez tu consiga não ter mais o comportamento, né? Ver como é que isso processa em ti. E aí, se identificar, parabéns, né? Assumir o que tenha, busca ajuda. Sem dúvida. Fica a sugestão, talvez, para os espectadores de experimentem passar 3 ou 4 dias sem café. Essa dica Por é ótima. exemplo. É verdade. Ou sem chocolate, ou sem... Gente, queria muito agradecer ao professor Lucas, professora Maria Elisa, a Bruna também, que esteve aqui conosco hoje, participando do programa Teorema. O assunto não se esgota por aqui, a gente volta com certeza numa próxima para ampliar a discussão. O programa Teorema vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar com certeza numa próxima. Até!